Tu és tão maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, entrega. Obrigada por estarmos aqui nessa noite. Mais uma oportunidade de poder alinhar o nosso coração, consertar o nosso altar. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um pedido, que você mudasse de lugar. Você escolhesse um lugar que normalmente você não senta. Será que você seria capaz de sentar em um lugar ao qual você não tem o costume de sentar? Isso é muito bom. Querendo te achar, eu vou ter que te procurar. Porque algumas pessoas, se eu quero achar, por exemplo, a pastora Marta, eu já sei para onde olhar e agora não, ó. Tá lá. Essa mudança é para mexer um pouquinho com a sua acomodação. Porque a gente gosta de coisas que nos acomodam. E alguns têm muita resistência em ser mexidos, porque o ser mexido gera insegurança, parece que a gente perdeu o controle. E na vida cristã, a gente não pode ter medo de ser removido, a gente não pode ter medo de ser mexido, a gente não pode resistir à proposta de Deus para as nossas vidas, porque sempre vem com um tom de mexer com aquilo que a gente está muito confortável. Isso é o reino de Deus. Então, muito obrigado pela sua obediência. Já estou aqui lutando para achar alguns. Isso é muito bom. Semana passada, nós falamos sobre os 3 perdidos, quantos estavam aqui domingo passado. Lucas 15, nós falamos da moeda, da ovelha e do filho. Quantos se lembram? Nós falamos que esses 3 perdidos, eles apresentam 3 níveis de desvio. A moeda se perdeu perto, dentro de casa. A ovelha se perdeu nas mediações, de forma que foi fácil achá-la. Ou mesmo que não tenha sido fácil, não foi tão difícil assim, porque o pastor pôde encontrá-la e trazê-la de volta. E o filho, ele se perdeu numa terra distante, ele foi para uma terra muito longe. Então, nós falamos desses 3 níveis de desvio. O da moeda, da ovelha e do filho. Também falamos que esses 3 desviados, eles trazem 3 estados, né? A moeda, o estado da moeda era dura, fria, escondida, insensível. Tudo isso dentro de casa. Dura, fria, insensível e escondida. Lembram disso? A ovelha, qual era o estado? A ovelha estava confusa, fraca, vulnerável, porque a ovelha, quando ela se desgarra do rebanho, ela fica confusa, ela não sabe para onde ir. Sem direção, a ovelha se perde. Então, essa ovelha, ela estava vulnerável, ela estava enfraquecida e ela estava muito confusa. E o filho, qual era o estado? Estava louco. Porque quando diz lá que ele decide voltar, diz que ele caindo em si, significa que até aquele momento ele estava vivendo dentro de um contexto de loucura, ele havia perdido o juízo, por isso ele foi embora. E aí, quando eles voltam, nós falamos de 3 regozijos. A mulher que se alegra com a recuperação da moeda, o pastor que se alegra com a volta da ovelha, e o pai que se alegra com a volta do filho. Essa palavra, eu falei domingo passado, fui embora, como você também foi, a semana transcorreu. Mas esse tema sobre os perdidos não deixou de gritar no meu coração. E durante toda a semana eu estive refletindo sobre isso, orando sobre isso e pesquisando um pouquinho também sobre isso.
E o que eu vou falar aqui é chocante, porque ao orar, ao buscar o Senhor e ao pesquisar, eu descobri algumas coisas que me estarreceram. E hoje eu trago essa palavra à igreja como uma palavra de uma conscientização e, ao mesmo tempo, um apelo no coração para que nós mudemos a realidade do que é o contexto evangélico hoje. Talvez você, por estar tempo na igreja e por ser também uma pessoa muito bem resolvida, talvez você não tenha ciência das coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Talvez você não tenha ciência de que muitas coisas não são como eram. Talvez você ainda não percebeu que a gente está vivendo no meio de um caos. E falo isso com temor e tremor. Estamos inseridos num contexto de igreja onde talvez a sua única preocupação seja vir, ouvir a palavra, se for uma palavra boa, porque alguns, né, e hoje a palavra foi fraca, e o louvor hoje não estava legal, não sei qual é a sua postura diante disso, mas talvez o seu único compromisso é vir à igreja, ouvir uma palavra, aí você vê que se adequa à sua realidade ou não, você seleciona o que vai comer, isso aqui é legal, você pega isso aqui, né? Se a palavra não for muito convincente, você não fica até o final, até o apelo, porque já ouviu que era necessário e vou embora. E talvez vivendo dentro desse contexto, onde o olhar está muito introspectivo, voltado só para você, você não tenha ciência daquilo que está acontecendo ao redor. E hoje eu quero te trazer essa consciência, porque ser igreja é muito mais do que a gente vir e ouvir uma boa palavra e ir embora. É muito mais, num período aí de 1h, 45 minutos, ouvirmos uma boa música, um bom louvor, né? A gente canta porque as canções todo mundo aprende, não é isso? A letra projetada ali, todo mundo aprende a cantar. Até quem não tem conhecimento de Jesus aprende a louvar, porque todo ser que respira... Então a letra está ali, a gente aprende, a gente canta, a gente bate palma. Também não é difícil aprender alguns chavões evangélicos, aleluia, glória a Deus, está amarrado, e por aí vai. A gente aprende, querido. E por aprendermos e estarmos aqui, a gente não tem ciência que a gente está vivendo dentro de um contexto preocupante. Deus falou no meu coração essa semana que Ele quer gerar uma igreja que sinta saudade do céu. Uma igreja que anela pelo céu. Uma igreja que tem a visão da eternidade. Por falta de visão da eternidade, a igreja de Cristo está entrando, querido, num processo doloroso, de esfriamento, onde às vezes eu sinto o Espírito Santo gemendo, gritando, querendo achar vida, querendo achar alguém que se comprometa a ponto de perder a vida, querendo encontrar um povo cuja sua maior preocupação não é com os bens que vão adquirir nessa terra ou com a posição que vão ocupar em uma igreja, mas querendo achar corações apaixonados, incendiados de amor, de paixão por Ele. Saudades do céu, saudade da eternidade, de um dia olhar no rosto de Jesus e falar: Senhor, valeu a pena ter sacrificado a minha vida, valeu a pena. Por causa da falta de saudades do céu, a igreja evangélica hoje, ela vive dentro de uma carnalidade muito grande, de um egoísmo muito grande, de um materialismo muito grande, de um esfriamento muito grande.
Precisamos falar sobre os perdidos, sim, porque toda hora tem alguém se perdendo, dentro e fora, dentro de si e no contexto da igreja. Todo dia, toda hora tem alguém que estava de pé e começa a declinar. E o que é mais triste, que o número de pessoas assim é maior do que o número daqueles que estavam caídos e que estão se levantando. É mais comum você ver quem estava quente se esfriando do que quem estava frio se esquentando. Terça-feira no Tadel eu falei, Deus, aonde nós iremos parar? Se cada um que estiver nesse auditório, se tiver um compromisso único consigo mesmo, onde o reino de Deus vai parar? Se cada um de nós está lutando pelas nossas próprias coisas, nosso próprio reino, nosso próprio bem-estar, estamos matando e morrendo por causa de coisas que só têm valor aqui, onde nós iremos parar? Dentro da pesquisa do IBGE, eu descobri que existe entre 30 a 40 milhões de desviados. Entre 30 a 40 milhões de desviados. Pessoas que um dia estiveram sentados numa igreja, ouvindo uma palavra, passaram pelas águas, entre 30 a 40 milhões. A porcentagem dos desviados que retornam é de 10%. Entre 60% a 70% dos desviados, esses não receberam nenhuma visita sequer. Ou seja, saíram da igreja e ninguém percebeu, ninguém foi atrás, ninguém se importou. A porcentagem é entre 60% a 70%. Não receberam nenhuma visita. Entre 40%, entre 30% a 40%, receberam uma visita, entre 1 a 3 visitas, que se revelaram, na grande maioria, em cobrança e condenação. É tipo assim, eu vim falar contigo que se você não voltar, você vai para o inferno, você já conhece a verdade. Tem um grande número dos que não foram visitados, e dentre os que foram visitados, a visita se traduziu em condenação e cobrança. A maioria dos desviados saem da igreja por causa de relacionamento. E por que não dizer um dos principais com liderança? É um alerta para mim e para você. De 10 andarilhos que a gente encontra aí perambulando, 3 deles já foram membros de uma igreja. Se a gente for nos presídios, a maioria daqueles detentos são filhos de líderes, são pessoas que um dia exerceram liderança na igreja, presbítero, diáconos, talvez levitas. Quantos andarilhos cantam que é uma beleza? Quantos já viram? Pessoas que um dia se decidiram ao lado de Jesus, estavam em uma igreja, mas quais os motivos que levam alguém a se desviar? Acho que a mais importante de todas que eu possa falar é a perda do primeiro amor. Porque todo mundo começa, coração incendiado, pelo menos na minha época, porque até hoje, as pessoas se convertem, mas parece que já se convertem doentes. É novo convertido, mas já não tem a força. Mas, meu Deus, a pessoa se converteu um mês atrás, já está querendo se desviar. Como assim? Parece que as conversões hoje são conversões superficiais, que não conseguem resgatar a pessoa por completo. Parece que as pessoas estão se convertendo à prestação. Não existe mais uma experiência única, radical e absoluta, onde naquele encontro todo o valor das coisas dessa terra se perdem.
por terem encontrado o maior tesouro de sua vida, que é Jesus. O principal motivo que eu vejo que alguém se desvia é a perda do primeiro amor. Porque quando a gente vive dentro de um contexto onde os nossos olhos contemplam Jesus e os nossos olhos se mantêm focados nele, tudo ao nosso redor pode gritar, a gente não vai perceber. Mas quando a gente tira o foco de Jesus e a gente começa a olhar ao redor, a gente começa a perceber falhas, a gente começa a ver uma porção de motivos, e se não tem, a gente até encontra, até busca, até arranja motivos para não permanecer. O desvio da grande maioria desses número absurdo, 40 milhões de pessoas que hoje estão por aí. Acredito que o principal motivo é porque perderam a visão da eternidade, perderam o primeiro amor, perderam Jesus de vista. E a sua visão, por ter perdido Jesus, ela só consegue enxergar aquilo que é natural, aquilo que é palpável, aquilo que diz, aquilo que está envolto nas coisas desse mundo. Perda do primeiro amor, paixão pelas coisas desse mundo, o materialismo, os relacionamentos também, rixa, fofoca. A pessoa está na igreja sem estar integrada ou se sentir parte também faz parte dos motivos que levam alguém a não permanecer. Porque no mundo ela tinha o seu ciclo de amizade. Aí ela vem para a igreja, não consegue fazer amigos aqui. É uma peça solta dentro do contexto. Dificilmente, querido, essa pessoa vai permanecer. E eu posso falar por testemunho próprio, eu era uma candidata a se desviar. Eu só não me desviei porque Deus teve muita misericórdia de mim. Porque na igreja que eu me converti, eu fiquei 3 anos naquela igreja, nunca consegui entrar para a juventude. Porque eles tinham lá seus critérios para fazer parte daquele ciclo e eu não me encaixava. E o tempo que eu fiquei naquela igreja, a única classe que eu participava na escola bíblica, desde que eu me converti, era a classe de nova criatura. Porque ali eu me sentia bem, porque eram pessoas novas que chegavam, mas fazia parte da juventude, eu nunca consegui entrar. Saí dali, e se você me perguntar, pastora, você deixou algum amigo ali? Não. Ninguém viu eu entrar ou sair. Uma vez eu fui escalada para ficar de serviço pórtico, assim, um acolhimento. As pessoas entravam e não tinha ninguém ali, era um poste, porque ninguém cumprimentava. Que triste realidade, sabe por quê? Porque isso se repete nos dias de hoje. A gente senta do lado de alguém e nem olha para a cara desse alguém. A gente não consegue ver se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se a pessoa está carente de um olhar, de um abraço. Às vezes o que vai falar com ela não é a palavra, é um olhar. Mas a gente está tão focado aqui para frente que a gente não consegue olhar para o lado, a gente não vê. Saí dali, não levei nada e não deixei nada. Quais os estágios de um desviado? A primeira sensação de alguém que se desvia é uma sensação da falsa liberdade. Ai, né? Estou livre, deixa eu viver minha vida. É o primeiro estágio. Depois ele entra no segundo estágio, que é o estágio da saudade. Ele começa a sentir saudade de Deus, da casa de Deus. E aí ele entra no terceiro estágio, que é o estágio da impossibilidade. Mesmo querendo, agora ele não pode mais, porque ele já está muito preso. Preso a coisas que ele falou, porque normalmente, infelizmente,
Normalmente, quando alguém sai, dificilmente ele sai de forma pacífica. Às vezes ele sai falando uma porção de coisa, e aí ele já se prendeu com aquilo que ele falou. Além de se prender com aquilo que ele já falou, ele ainda se envolve em sentimentos e posicionamentos lá fora que para voltar fica difícil. Até porque ele já se comprometeu com aqueles que estão lá fora. E voltar é ele passar por cima do orgulho, é ele passar por cima de muita coisa. Embora querendo voltar, muitas das vezes, ele não tem forças de voltar sozinho, porque ele já está muito comprometido. Correntes já foram colocadas. O inimigo já, com certeza, porque tudo isso são questões espirituais, o inimigo já se encarregou de prendê-lo. E aí, alguns muitas das vezes até ensaiam voltar, fazem uma visita, vêm, mas eles não conseguem mais tomar aquele impulso de falar e mergulhar em Deus mais. Eu quero, mas não dá, enfim, fica amarrado e preso. E o que é um detalhe muito triste, porque quando sai, ele vai muitas das vezes fazer coisas que ele não fazia antes. É o testemunho de uma irmã, o marido super viciado em cocaína, de virar noites e noites. Vieram para a igreja, ele aceitou Jesus, ela também, ficaram ali. A gente dá todo suporte, acompanhamento, essa coisa toda. Só que o marido não firmou, não conseguiu permanecer e voltaram para o mundo. Na volta para o mundo, ela se tornou viciada também. Porque, triste história. Aí lá no mundo, agora não era mais só ele, ela também já estava viciada e tudo que ele fazia, ela fazia junto. Só que a família, com 3 filhos, a família começou a entrar em colapso, aquela confusão que já se imagina, não aguentando mais. Vamos voltar para a igreja porque a gente precisa voltar, e voltaram. Quando ela me chama para conversar e falando, pastor, eu preciso voltar, mas eu não sei se eu vou permanecer porque agora eu sou viciada como ele. Eu mergulhei fundo, porque eu vi que lutar sozinha, eu não ia conseguir, então eu entrei na proposta e hoje eu sou tão viciada quanto. Está uma luta, querido. Porque no desvio vem propostas que nunca vieram. É por isso que a Bíblia diz que quando uma pessoa se desvia, é como semelhante ao cão que voltou ao próprio vômito. Olha isso. Desculpe a palavra, mas é de Deus. É Ele que falou. Jesus, quem falou. E sem falar que são 7 demônios piores, que agora vão atuar naquela vida, naquela mente. Então, o retorno é muito difícil. É muito complicado. Existem pessoas que elas até conseguem sentir Deus chamando-as de volta, mas elas estão fracas. Não conseguem responder porque estão tão embaraçadas. E esse embaraço não significa necessariamente que seja droga, prostituição, é dentro dela mesma. Ela não consegue, aqui dentro parece que algo se partiu e ela não consegue mais religar, não consegue mais se achar. Dentro desses 30 a 40 milhões de desviados, apareceu um outro número, que é 4 milhões de crentes hoje não estão frequentando igrejas mais. Sabe aquele negócio, eu sou crente em casa porque me decepcionei com a igreja? Porque a igreja é só trauma, é só problema. Muitos não estão se desviando mais para o mundo, para o mundão. Agora está surgindo esse novo grupo, que é um grupo composto por pessoas que vão
servir, que acham que estão servindo a Jesus em casa, não querem compromisso com a igreja, não se expõem mais à palavra de Deus. Até porque hoje você entra no YouTube, você tem ministração, todo tipo, gosto, formato e por aí vai. Um dia eu estava pensando que ser pastor, se Deus não tiver misericórdia, vai chegar um dia que vai ser uma peça completamente desnecessária, porque as pessoas estão se autopastoreando. É um espírito de independência, é um eu sei, um eu posso e por aí vai. Então tem um grupo de pessoas que estão servindo a Deus em casa, por causa de decepção com a igreja, com liderança, com irmãos. E ainda está surgindo um outro grupo, que é o grupo daqueles que frequentam 2 a 3 igrejas ao mesmo tempo. É aquele que hoje vai aqui, amanhã está em outra igreja, depois de amanhã vai em outra. É igual o beija-flor, né? Vai aqui, ali, faz uma campanha aqui. Ali eu gosto porque ali é oração. Aqui eu gosto por causa do louvor. Ali eu gosto por causa... Diante disso tudo, eu te faço uma pergunta. Onde nós iremos parar? Quando Jesus voltar, qual deve ser o ambiente de alguém que retorna? Esses 10%. Nós vamos lutar e trabalhar para aumentar isso, em nome de Jesus. Qual deve ser a atmosfera que ao voltar ele precisa encontrar, querido? Porque tem gente que foi, voltou e foi de novo. Por que foi de novo? Porque o ambiente que ele encontrou, qual deve ser o ambiente? Deve ser um ambiente de amor, de alegria e de aceitação. A pessoa ao retornar, ela não pode encontrar um ambiente hostil, de acusação. Né, voltou, né, quebrou a cara, né, bem feito. Ao retornar, a pessoa precisa encontrar um ambiente de amor. Ela precisa encontrar um ambiente de alegria. E aquele ambiente de aceitação, que bom que você voltou. Estávamos esperando por você, já estávamos com saudade. Que bom que você veio, aleluia. Que bom que você voltou para a sua família, que somos nós. Esse deve ser um ambiente que um desviado, ao retornar, ele precisa encontrar. Diante de tudo isso que a gente está falando, qual é o papel da igreja? Porque parece que em alguns aspectos a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Quantos concordam comigo? Parece que a gente está sempre atrasado, sempre correndo atrás, sempre orando para restaurar o que quebrou, restituir o que foi roubado, levantar o que caiu. Quantos já pararam para pensar nisso? Um dia orando eu falei, Deus, não é possível que a gente está sempre correndo atrás, nunca na frente. Então, se nós queremos mudar essa realidade, por que nós vamos deixar aqueles que estão irem? Não é mais vantajoso a gente viver num ambiente de amor, de aceitação, de amizade, ambiente de família, para que aqueles que estão aqui não se vão? É muito mais fácil a gente viver como igreja e em Jesus, animar o outro, se prender ao outro, valorizar o outro, servir o outro, visitar o outro, amar o outro, do que vivemos dentro de um contexto de frieza e hostilidade e depois ter que ir atrás daquele que sumiu, daquele que se foi. É nisso que eu
estava pensando e falando com Deus: Deus, cansa. Eu não sei você, mas cansa a gente ter a sensação de que a gente está sempre tendo que orar pelo que se foi, tem sempre que estar pedindo a Deus para devolver o que foi tirado, tem sempre que estar pedindo para restaurar o que quebrou. Um dia Deus falou para Josué: se prepare para o terceiro dia, santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O Senhor falou isso para Josué. Eu fiquei pensando: Deus, por que amanhã? Por que o amanhã? Será que o hoje sempre vai ter que ser preparo? Parece que o amanhã sempre, as promessas, o avivamento, os cumprimentos sempre vai ficar para amanhã? Será que o hoje sempre vai ser de busca, de choro, de clamor, de desespero, de grito? Eu não sei como você está recebendo essa palavra, querido. Eu não sei se você já sentiu o que eu sinto, mas às vezes dá um grito na alma, você fala: ah! Um grito por uma intervenção de Deus, por Senhor. Parece que a gente está sempre esperando por algo que virá, mas ainda não veio. Por algo que vamos alcançar, mas ainda não alcançamos. Por algo que vamos viver, mas ainda não vivemos. Por algo que estamos buscando, mas que ainda não encontramos. E isso bate, assim, isso grita no meu coração como um desespero. Porque a palavra ali para Josué foi: santificai-vos hoje. Mas a gente não teria que já ter santificado antes para hoje as maravilhas acontecerem? É porque a gente sempre dorme no ponto, e quando Deus vem, antes dele derramar, ele primeiro precisa de consertar. Se eles já estivessem na posição, Deus não os mandaria se santificarem naquele dia, porque aquele dia já teria sido o dia do derramado, avivamento das promessas de Deus. Mas quando Deus vem para derramar, falei: não, santificai-vos. As promessas, as maravilhas vão ficar para amanhã. Porque hoje não dá. Agora, tem como eu derramar? Se o Espírito Santo quisesse encher essa igreja agora, teria espaço para isso? Ou nós teríamos que primeiro nos esvaziarmos, jogarmos fora, aí para depois. Que as promessas de Deus possam se cumprir em nós hoje, queridos. Que ao vir para visitar a sua igreja, que Deus já encontre uma igreja faminta, sedenta, de coração aberto, falando: vem, amado, vem, vem, porque eu já estou te esperando. A minha alma já grita, já tem fome, sede pela tua presença. Eu me preparei, eu me adornei, eu preparei tudo. Aleluia. Vem, pode entrar, pode se assentar. Amado meu, eu já estava te esperando. Precisamos, queridos, mudar essa realidade. A realidade de virmos ou de sermos igreja. A igreja muito comprometida com tudo, menos com o preparo. Estamos preocupados com tudo, menos de nos prepararmos. Se a trombeta tocar agora, se Deus dá ordem ao querubim, o arcanjo, para tocar a trombeta, anunciando que é chegado o arrebatamento, o que será de nós
Estamos preparados? Estamos com os nossos corações incendiados de amor e prontos para entrarmos na eternidade e encontrarmos com o nosso Senhor nos ares? São reflexões que eu e você precisamos fazer. E o Senhor falou: meu coração fale da eternidade, fala do céu, do inferno. A minha igreja precisa saber que ela foi levantada não para viver no mundo onde a sua prioridade é alimentar o seu ventre. Eu preciso e quero levantar uma igreja que sinta saudade do céu. Porque a gente tem saudade de prosperidade, a gente tem a visão voltada para tudo, menos. E falar sobre o céu não se fala mais. Falar de inferno não se prega mais sobre isso. Porque até os sermões, até as músicas, tudo só diz a respeito a essa vida. E por não termos visão da eternidade, é onde estamos nos esfriando. É onde estamos abrindo mão do chamado de Deus. É onde estamos vivendo dentro da igreja com o nome de quem vive, mas estando mortos. Por não termos mais visão da eternidade, é onde que a gente sofre, chora, mata e morre por coisas que só têm valor aqui. Estamos em depressão porque não conseguimos aquele emprego que queríamos. Estamos com ansiedade porque estamos com o nosso interior ferido e sangrando em cima de coisas que, se o arcanjo tocar a trombeta, essas coisas poderão nos fazer perdermos o arrebatamento. Falei um pouquinho do estado da igreja. E isso não é aqui de Cabo Frio, não. É a igreja espalhada no Brasil. Porque situações semelhantes à igreja de Cabo Frio, a gente vive em Magé, a gente vê em Irajá, a gente vê por aí. Talvez de fora você olhe e fale assim: aquela igreja está bombando. Está não, querido. Está não. Te afirmo que não. Os pastores estão pregando a mesma mensagem. Os pastores estão gritando na mesma direção. Os líderes cristãos sérios estão sofrendo pelas mesmas coisas. Essa semana eu estava vendo lá no Facebook mais um pastor que deu cabo à sua vida. Por que os pastores estão se matando, querido? Por quê? Porque muitos estão desistindo de serem pastores. Porque antes ser pastor era algo que as pessoas anelavam e hoje as pessoas se escondem, correm, não querem. Por quê? Diante de tudo isso que eu estou falando, eu e você não podemos ficar indiferentes. A gente precisa orar. A gente precisa se arrepender da apostasia que invadiu o nosso coração. Porque somos de Jesus, mas muitas das vezes nos comportamos como se não fôssemos. Estamos na casa de Deus por conveniência, enquanto é conveniente. Porque o dia que não for mais, Diante de tudo isso, eu faço uma pergunta para mim e também faço a você. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Qual é o grito que nós precisamos, para qual direção nós precisamos gritar e clamar? Qual é o som do gemido do Espírito nesse tempo? Por que que o Espírito Santo está gemendo? O que ele está procurando encontrar e não tem encontrado? Qual é a dor que nós precisamos sentir como igreja? De chorarmos diante de Deus e falar: Senhor, não retire de nós o teu Espírito e não se afaste do nosso meio, Senhor. Que sem a tua presença a gente morre. Sem a presença do Senhor não há motivo para estarmos aqui. Não existe igreja sem Jesus, querido.
Não existe igreja sem Jesus. Não existe vida cristã sem a cruz. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe vida de Deus sem que haja morte primeiro. Precisamos morrer para a carnalidade, para o pecado, para a frieza. E pedimos ao Espírito Santo que nos ressuscite para uma nova vida em Cristo. Uma vida apaixonada, um coração incendiado. Um coração que sabe o que é ter relacionamento, envolvimento com aquele que entregou sua vida por nós. Ele é Jesus. Eu vou pedir que por alguns momentos você feche os teus olhos e você reflita em tudo que estamos falando aqui. Feche os teus olhos e pense. Primeiro, como está a sua vida? E segundo, o que nós precisamos fazer para mudar esse quadro? Para mudarmos essa realidade. Será que nós precisamos ser mais amorosos? Será que nós precisamos fechar as portas do desvio que estão abertas? Será que nós precisamos nessa noite nos arrependermos de estarmos vivendo essa vida tão egoísta, tão voltada para nós mesmos, onde quem vem, quem vai não é problema nosso? Oh, Jesus. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Temos promessas de maravilhas da parte de Deus. Só que o anseio da minha alma, do meu coração, é que essas maravilhas não fiquem para amanhã, mas que hoje possamos viver essas promessas da parte de Deus. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, mas uma coisa eu te afirmo, querido: do jeito que está não dá mais. Da forma que estamos vivendo, não dá mais. Da maneira que temos nos comportado e agido, não dá mais. Há um grito. Há um grito. Há um grito.
Há um grito sendo ecoado nessa noite, neste lugar. Há um grito. Há um gemido. Se essa palavra te confronta e te chama para um posicionamento, faça como essa irmã e como eu sou a primeira, querendo me colocar debaixo dessa palavra e clamar por misericórdia e pedir a Deus, gritando a minha alma, gritando. Não fique aonde você estiver. Se você sente que essa palavra hoje, Deus está comunicando à igreja, porque Ele está, de certa forma, até apelando para a igreja. Jesus está pedindo à sua amada que haja posicionamento. Igreja minha, por favor, igreja minha, acorde. Oh, Jesus. Quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero me envolver, quero exalar mais de Deus. São 10 para as 9. Daqui a 10 minutos a gente termina esse culto. É mais um domingo. Mais um culto que você veio. Mais uma palavra que você ouviu. E aí? E aí? E aí, o que você vai fazer? Qual a resposta que você vai dar? Meu Deus! Daqui a 10 minutos esse culto já encerrou, inclusive. Já quero fazer um apelo, se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, se quer voltar para Ele, por favor, já se manifeste agora. Reconcilie-se com aquele que morreu por você. Nada nesse mundo pode substituir a presença de Jesus na tua vida. Volte-se para Ele agora, correndo para Ele. Corra! Corra! Aleluia! Já quero fazer um apelo para a salvação.
Oh, Jesus. A Débora está se reconciliando com Jesus. Fique onde você está, por favor. A gente vai terminar esse culto não celebrando, a gente vai terminar chorando, porque é tempo de chorarmos. Uma palavra que Deus me deu em relação a essa igreja foi: a minha igreja precisa aprender a chorar. Precisa chorar na minha presença. Eles não sabem o que é derramar uma lágrima, chorar pela minha casa, chorar pela minha obra. É chegado o tempo, querido. É chegada a hora. No nome de Jesus, toda sequidão, toda frieza, todo endurecimento já caiu por terra no nome de Jesus. Oh, Débora, seja muito bem-vinda. Nos perdoe, Débora. Nos perdoe como igreja, como liderança. Nos perdoe. Assumimos contigo um compromisso de te amar. Não um amor falso, mentiroso, mas um amor que procede do coração de Jesus, porque nós queremos nos parecer com